Aleluia. Compreenda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A presença do Senhor ela é real neste lugar. Deu para notar, é notável. A presença do Senhor, aleluia, é real. Aleluia. Eu estava meditando na palavra do Senhor há um tempo atrás. Aí eu até comentei com o pastor. Eu falei, pastor, por que você não põe os homens para pregar no culto de homem para a gente poder se soltando na pregação? E eu não esperava que ele me colocasse no culto de homem. Eu falei, deixa eu me soltando, depois eu prego no culto normal, mas a gente não faz aquilo que a gente quer, aquilo que o Senhor quer, né? Aleluia. E aproveita que eu esteja aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nesta noite. É uma palavra de salvação. Aleluia. Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Romanos 10. Só que para nós podermos entender esta palavra, nós temos que voltar do início em Gênesis. Mas a mensagem é Romanos 10. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como todo pregador tem o seu esboçozinho, né? Aleluia. Só que nessa noite, para nós entendermos, aleluia, eu quero falar sobre 3 coisas importantes para os dias de hoje, que as pessoas não estão dando mais importância, aleluia, que é a salvação. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá uma confirmação dessa palavra. E eu precisava nem de pregar hoje. Que tudo que foi falado aqui nesta noite, desde a primeira da mensagem que a irmã abriu, o culto, o Senhor já falou como que nós vamos ser salvos. Ele nos instruiu. E nesta noite, aleluia, eu quero voltar com os irmãos lá no início em Gênesis. Antes de nós lermos, pode sentar em nome de Jesus. Aleluia, que nós vamos ler mais para frente. Aleluia. Eu quero voltar com os irmãos em Gênesis, quando foi a criação do homem. Primeiro Deus, aleluia, tinha lá os seus anjos. Nós sabemos a história que Lúcifer, ele se rebelou contra o Senhor e queria sentar o trono acima do Senhor. Então o Senhor expulsou Lúcifer, aleluia, do céu, e com Lúcifer trouxe a terça parte dos anjos. Aí então o Senhor ele resolve criar o homem. Aí Deus primeiro ele criou a terra, né? Aí Deus criou os céus e a terra, criou ali o jardim do Éden, aquela maravilha, creio eu, porque naquela época o Senhor colocou tudo para o homem. O Senhor criou os céus, terra, criou as águas, criou os mares, criou também, aleluia, as ervas, criou os animais, e depois Deus criou o homem. Deus criou primeiro tudo para o homem, para depois criar o homem. Aleluia. E o Senhor, aleluia, Ele tinha um plano perfeito para mim, para você, para o homem. Só que aí neste plano veio Satanás ali tentando a mulher. Aleluia. E nós sabemos da história que a serpente ela tentou a Eva. Eva fez com que seu marido comesse do fruto que o Senhor falou que não podia comer, que era a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. Só para nós podermos, aleluia, chegar no versículo, na história que eu quero frisar nesta noite, nós precisamos entender. Aleluia. Aí então, nós sabemos da história que Jesus, o Senhor, Deus, ele expulsou, aleluia, o homem do jardim do Éden. Imagina nós, como seria se Adão e Eva não tivessem errado, pecado. Como seria nós? Nós não teríamos maldade, nós seríamos como uma criança. Não teria nenhuma maldade. Como seria a nossa vida? Talvez você precisasse trabalhar mais, você não precisasse trabalhar, a mulher não ia sentir dor. E a nossa vida seria aquela vida, como se diz, maravilha, aquilo que todo ser humano quer. Então o Senhor ali expulsa o homem do jardim do Éden, para que ele não possa comer, para que ele não possa comer a árvore da vida eterna. Então, aí, como o Senhor expulsou, a mulher e o homem deixou a maldade entrar no coração, o Senhor, depois de ter expulsado Adão e Eva do jardim, aí o pecado foi tomando conta, aleluia, da humanidade. Nós vemos que depois veio os filhos de Adão e Eva, aí veio o primeiro homicídio, Caim matando Abel, e nisso o pecado só se multiplicando. E ali começou,
aleluia, a misericórdia do Senhor, aleluia, que nesta noite eu quero frisar bem, a misericórdia do Senhor, aleluia, a graça do Senhor e a salvação. O que é misericórdia? Para nós entendermos o que é a misericórdia, o significado de misericórdia é graça não merecida, é aquilo que você recebe sem merecer, aleluia. E o que é graça? É aquilo que você recebe sem merecer. Misericórdia é aquilo que você não recebe, mas merece. No caso, nós não merecemos a vida eterna, mas o Senhor, pela tua graça, Ele quer nos dar a vida eterna. Aleluia. E nós não merecemos a misericórdia, porque nós merecemos a morte. Nós somos pecadores, nós somos homens, aleluia, muitas vezes falhos, muitas das vezes nós somos incrédulos, não acreditamos no Senhor. Como assim não acreditamos? Às vezes deixamos de fazer as coisas do Senhor, a obra do Senhor, e ajudar o irmão, nós não estamos acreditando no Senhor. Muitas das vezes nós estamos vindo na igreja, sendo simplesmente, aleluia, religiosos, como se fosse aí nos dias de hoje, vamos à missa, né, no domingo, e que nós não viemos ser, aleluia, esse crente, em nome de Jesus Cristo. Então, para nós entendermos, a graça é aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá, é o presente. E a misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Ele não nos dá. Aleluia, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã, e a misericórdia do Senhor ela não tem fim. Aleluia. Voltando aqui à história, aí Caim mata Abel, e o pecado vai se multiplicando. Aleluia. E o Senhor então resolve a destruir a terra. O Senhor viu aquela ruindade do povo, da humanidade, viu que o povo estava muito ruim. O Senhor então diz que se arrepende de ter feito o homem. Aleluia. Mas o que eu quero frisar nesta noite, o Senhor ele falou que se arrependeu. Mas nunca você vai ver que o Senhor ele se arrependeu de redimir o homem. Ele se arrependeu de fazer, mas de tentar reconstruir nunca. O Senhor nunca vai desistir, aleluia, daquele ente querido seu, que às vezes nós não damos nada àquela pessoa que às vezes está na bebedeira, está no álcool, está nas drogas, e nós olhamos para a pessoa e falamos, isso não vai dar nada, mas o Senhor quer o Senhor ele quer redimir essas pessoas, aleluia, o Senhor quer trazer a humanidade de volta para o jardim, aleluia, onde é o jardim? Aleluia, nós sabemos que é a morada que o Senhor está preparando para nós, aleluia, e o plano do Senhor então, era para resgatar o homem, porque o homem deixou o pecado entrar, deixou, aleluia, o mal entrar no meio da humanidade. E aí nós vemos que o Senhor, com toda a ruindade do homem, o Senhor ainda viu um remanescente. Aleluia. Enquanto é um remanescente, o Senhor ele faz milagre. Aleluia. Por causa de Noé, o Senhor não matou a raça humana. Por causa que Noé, a Bíblia vai falar em Gênesis, aleluia, que Noé era um homem temente e reto ao Senhor, e temia o Senhor. Aleluia. O que eu aprendo com isso nesta noite é que se tem um temente e uma pessoa reta ao Senhor, o Senhor tem misericórdia daquele povo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ser este Noé, que nós venhamos temer ao Senhor, que nós sejamos, aleluia, temente ao Senhor e andamos reto no caminho do Senhor. Aleluia. Então a história vai nos falar que Noé vai lá e faz a arca, coloca a sua família dentro da arca, e o Senhor vai e destrói aquela terra. E a humanidade começa do zero, só Noé e sua família. Então Noé começa, aleluia, a povoar novamente a terra. Aí nós vemos a história se repetindo. O povo de novo começando a fazer as maldades. O povo de novo com o coração ruim, querendo ser maior do que o Senhor. Aí nós entramos na história da Torre de Babel. A Bíblia vai nos dizer que tinha um povo que eles decidiram construir uma cidade forte, um povo que falava a mesma língua, um povo que estava sincronizado, tudo que eles faziam dava certo, mas o único problema desse povo é que eles faziam uma coisa errada. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi muito com uma pessoa, que ele falava comigo assim, a gente, aleluia, serve o Deus certo, mas da maneira errada, e aqueles lá fora servem o Deus errado da maneira certa, os macumbeiros, os espíritas. E quando você vai nesses lugares, se você vê o respeito que tem nesses centros de macumba, esses lugares, ninguém faz qualquer coisa lá. E a casa do Senhor, as pessoas querem fazer o que quer. As pessoas querem tocar nas coisas, aleluia, de qualquer maneira, quer fazer as coisas de qualquer maneira, aleluia. Então que nós vamos aprender, que nós vamos servir ao Senhor da maneira certa, do jeito certo.
Aleluia. E a palavra diz que aquele povo falava a mesma língua. E o Senhor então viu que aquele povo estava ficando poderoso demais, por eles falarem a mesma linguagem. Aleluia. O Senhor então decidiu descer naquele lugar e confundiu as línguas. Aí o Senhor espalha. E passaram-se ali 10 gerações depois de Noé. O Senhor ainda viu um homem. Então decide o Senhor separar um povo só para ele. E viu ali um homem, Abraão. Aleluia. O Senhor vai, desce, fala para Abraão: sai do meio da tua parentela, do meio, aleluia, vai para a terra onde eu te mostrarei, e farei de ti pai de multidões. Ali o Senhor começa a história do povo de Israel. Aleluia. É um povo que o Senhor separou para ele. Aleluia. Um povo que o Senhor separou para que ele possa salvar. Aleluia. Então nós sabemos da história que Abraão sai do meio da tua parentela. Aí passamos o tempo, em nome de Jesus, aleluia. Nós sabemos que a humanidade foi da mesma forma, a história se repetindo, aleluia, e o homem se multiplicando, e a ruindade do homem da mesma forma, o pecado se multiplicando, e o temor ao Senhor só se esfriando, ninguém respeitava mais o Senhor, aleluia. Então, aleluia, aí o Senhor chamou Abraão, aí o Senhor decidiu salvar a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e foi, aleluia, abençoando aquele povo de Israel. O povo que o Senhor fazia tudo para eles, e mesmo assim eles murmuravam, eles eram incrédulos no Senhor. Então o Senhor, depois veio Isaac, Jacó, aí veio José, e o povo servia, depois o povo foi escravo, aleluia, ali na terra do Egito, e o Senhor, com a tua misericórdia, deixou o povo escravizado, porque o povo estava muito incrédulo, não acreditava mais no Senhor. E a misericórdia do Senhor, mais uma vez, vem sobre cada um deles. Aleluia. Mandando para eles o libertador. Aleluia. Que nós sabemos da história, que é através de Moisés. Aleluia. E o Senhor, com a sua misericórdia, dá a Moisés para libertar aquele povo da escravidão. Porque o Senhor, ele tinha zelo por aquele povo. Aleluia. Então o Senhor viu que aquele povo era um povo murmurador, um povo que murmurava, que não, aleluia, não queria se dobrar ao Senhor, não queria adorar o Senhor, por tudo que o Senhor fez para eles ali no deserto, tirou eles da terra do Egito. O povo ainda era incrédulo, o povo não acreditava no Senhor, o povo via os milagres do Senhor, e ainda ficava em dúvida, não acreditava, não tinha aquela confiança no Senhor, aleluia. Então, ali o Senhor, aleluia, manda ali o Moisés escrever as leis, para poder organizar aquele povo, porque o povo estava muito bagunçado, estava muito desorganizado, estava muito assim, se perdendo. Então o Senhor manda Moisés escrever as leis. Moisés escreve as leis, e o Senhor tentando resgatar o povo de Israel. Aleluia. E nós vemos que o povo de Israel, eles ficaram tão escravos naquela lei, que os fariseus, os escribas, aleluia, eles não acreditavam mais no Senhor, eles ficavam só pela letra, só porque o que estava escrito, aleluia. Eles obedeciam a lei, não por fé, não porque o Senhor mandou, mas por obrigação, porque senão eles seriam punidos, aleluia. Aí então, o Senhor, vendo tudo isso novamente, vendo que o povo estava todo bagunçado, que o povo estava incrédulo, estava somente ali, obedecendo a lei, não porque eles tinham fé, mas porque eles eram obrigados, porque senão seriam punidos. E o Senhor então resolve mandar mais um Salvador, aleluia, que é Jesus Cristo. Aleluia. Aí o Senhor manda o seu Filho unigênito, aleluia, para salvar aquele povo. Mesmo assim ainda, Deus mandando o seu Filho, o povo estava tão escravizado pela lei, a mente das pessoas estava tão cauterizada na lei, que o Senhor veio não para que matasse a lei, mas para que a lei em papel, aleluia, em papel fosse morta, porque o Senhor ele era a própria lei, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio ele era a lei, não tinha ele, mas quando ele veio, ele já era a própria lei, não precisava mais do papel. Você era só seguir Jesus, não precisava de escritura, fazia o que Jesus mandava.
É o que Ele deixou para nós hoje. E então, o povo ainda mandou Jesus para que libertasse o povo daquela escravidão da lei. O povo ainda não aceitaram Jesus, não acreditaram que Ele era o Messias. Aleluia. Aí vai, para nós entendermos, aleluia, o povo estava tão cauterizado, aleluia, na lei, que faziam suas próprias justiças, faziam o que queriam e falavam que estava na lei. Eles faziam o povo fazer, mas não fazia. Era bando de hipócritas, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eles não faziam o que a lei mandava, mas queriam que as pessoas fizessem. Aleluia. Aí que eu quero chegar nessa mensagem. Aleluia. Em Romanos 10. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 10, do 1 em diante, que vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando a Deus. É bem isso. O povo a mente deles estava tão cauterizada na lei, que eles estavam fazendo a sua própria justiça. Eles estavam inventando coisas além daquilo. Então, aleluia, continuando aqui, por fim da lei é Cristo, para justificar justiça de todos aqueles que crêem. Aleluia. Ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo ao homem que fiz estas coisas, verá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim: não digo em teu coração que subirá ao monte, aos céus, isto e a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é trazer de dentro os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crendo em Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. Aqui a palavra vai dizer que nós não precisamos mais da lei, nós precisamos confessar o Senhor, nós precisamos acreditar, crer no Senhor com o coração, aleluia, e crer que Ele ressuscitou dos mortos. Assim nós alcançaremos a salvação, aleluia, e que a graça do Senhor, ela venha ser derramada sobre cada um de nós, que nós venhamos alcançar esta salvação, porque nós sabemos que os dias estão difíceis, aleluia. Para muitos o Senhor já está voltando, para muitos o Senhor voltou hoje, está voltando agora, aleluia, e que nós venhamos analisar, aleluia, a nossa vida, porque, aleluia, muitos de nós ainda estamos igual esse povo aqui, religioso demais. Nós estamos, eu estou no culto todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo na igreja, mas e a salvação? Será que nós vamos ser salvos? Porque a palavra do Senhor diz que nós seremos salvos pela graça, não é pelas obras, não é pelo que você faz, aleluia, não é porque você canta bonito, não é porque você prega bonito, aleluia, a salvação é pela graça. E como nós alcançamos essa graça? É pela fé. E como nós alcançamos a fé? Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, é ouvir, não é escutar a palavra do Senhor, porque quando a gente escuta, ela entra aqui e sai aqui. Agora quando nós ouvimos, ela entra aqui, desce e vai aqui no coração. Aleluia, e que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, que nós não vamos somente escutar, mas que nós sejamos ouvintes da palavra do Senhor e praticantes, porque a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É como foi dito aqui nesta noite, aleluia, quando a irmã falou, aleluia, da bem-aventurança, aleluia, é tudo aquilo, é tudo isso, não precisa, aleluia, de muita coisa, aleluia, e a palavra do Senhor vai dizer que, Paulo vai falar que não é no muito saber, mas viva aquilo que você sabe. É necessário para nós, aleluia, alcançar a salvação, aleluia, que é amar o nosso próximo, aleluia, amar o Senhor acima de todas as coisas, aleluia,
Aleluia. Continuando aqui. Mas a justiça que é pela fé, aleluia. No 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Aleluia. Que essa palavra esteja dentro de nós, no nosso coração. Aleluia. Como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para mim não pecar contra ti. Que nós venhamos guardar esta palavra, para que nós possamos alcançar a salvação eterna. Aleluia. Que é o mais importante do homem. Aleluia. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crendo que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E visto que com o coração crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre os judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos os ricos para com todos os que invocam. Aleluia. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Nós devemos invocar o nome do Senhor para que nós possamos alcançar a salvação, a graça, a misericórdia dele. Aleluia. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Aleluia. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aleluia. Isso aqui, aleluia, eu quero frisar isso aqui. Aleluia, porque muitas das vezes o pregador vem aqui, prega, o Senhor, ele fica ali, talvez um dia, uma semana, pregando. Tem uns que dá até dor de barriga, né? Aí o irmão prega, a gente escuta aquela palavra gostosa, e saímos dali e esquecemos. Quem deu crédito à pregação? Nós temos que dar crédito à pregação. Nós temos que ouvir a pregação e colocar em prática. Porque se o mensageiro está trazendo a palavra, é porque o Senhor é quem dirigiu, é o Senhor é quem, aleluia, é o Senhor é quem direcionou para ele estar trazendo a mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 18. Aleluia. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra sua saiu a voz dele e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Aleluia. Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aquele que não são povo, aleluia, com gente insensata, vos provocarei a ira. Aleluia. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Aleluia. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos, e um povo rebelde e contradizente. Aleluia. Aqui o Senhor está dizendo que, todavia, ele estava, aleluia, do lado de Israel. Ele estava fazendo com que Israel acreditasse nele. Aleluia. Tudo que o povo de Israel queria, o Senhor fazia. Aleluia. Ali no deserto, o Senhor mandava maná. Aleluia. O Senhor, aleluia, não deixava eles passar frio com a coluna de fogo. Aleluia. Não sentiam, aleluia, calor, porque o Senhor cobria eles com a nuvem. E o povo ainda não acreditava. O Senhor estava de braços abertos para Israel. Israel o rejeitou. Aleluia. Aí é que entramos, aleluia, a salvação nossa, que somos os gentios. Aleluia. O Senhor ali viu um povo que clamava a Ele, que não era dele. Aleluia. Que o Senhor não veio para ele, mas o Senhor viu ali que o povo estava clamando mais do que o povo que era para ser dele, que é o povo que ele escolheu. Aleluia. E aí então o Senhor resolve, aleluia, nos dar a salvação. Aleluia. Porque a salvação ela não era para mim nem para você, a salvação era para o povo de Israel, mas a salvação nos alcançou. Aleluia. E que nós devemos dar valor a essa salvação. Aleluia. Que nós devemos, aleluia, não fazer como o povo de Israel. Nós não devemos ser incrédulos, nós devemos acreditar no Senhor, confiar nele. Por mais que seja difícil, aleluia, por causa das coisas deste mundo, das tribulações, das tentações,
aleluia, aleluia, das provas, que nós venhamos confiar no Senhor, aleluia, para que nós possamos ser salvos, e que nós não venhamos nos apegar a nada nesta terra, a nada neste mundo, porque a traça, o ferrugem vai corroer, aleluia, e que nós venhamos nos pegar no Senhor, que nós venhamos nos pegar na salvação, aleluia. Estava eu em casa um dia, e o Senhor ardeu no meu coração, e eu estava pensando, como será o inferno? Você já parou para pensar como vai ser o inferno? Não pense como vai ser o céu, porque o céu a gente sabe que vai ser lindo, aleluia, e que nós vamos sim ter medo do inferno, porque pensa, o sol que nós estamos aqui, nós não estamos aguentando. Para pensar o inferno, como vai ser? Se você parar um minuto para pensar no inferno, você não vai querer ir para lá. Você vai falar, opa, isso aqui o sol já está quente, lá o fogo não vai apagar, vou caçar meu rumo. Vou parar de picuinha com meu irmão, vou parar de ficar brigando à toa, vou parar de ficar brigando por qualquer coisinha. Porque qualquer coisinha pode te fazer você perder a salvação. Um palavrão que você falar, se você morrer, você perdeu a salvação. Então não vale a pena a gente, aleluia, brigar por qualquer coisinha, a gente ficar de picuinha um com o outro, ficar de pirrinha, virar a cara para o irmão. Ah, o irmão pisou no meu pé. Não perdoa o irmão. Só porque ele pisou no seu pé? Você tem outro pé, ué. Pisa com o outro, se não machucou, né? Mas para de picuinha, porque a salvação é muito mais importante do que um pisão no pé. Aleluia. E que nós devemos viver igual aquele povo ali da Torre de Babel, unidos, mas num propósito que, aleluia, que nos leva à salvação. Porque aquele povo era um povo que estava unido, mas num propósito errado. E que nós devemos estar unidos no propósito certo. Aleluia. Quer fazer a obra do Senhor, quer fazer a casa do Senhor crescer. Aleluia. E que nós devemos saber, aleluia, que o Senhor está conosco. Por mais que seja difícil, o Senhor está conosco. Aleluia. Por mais que é dolorido, o Senhor está conosco. Aleluia. E que nós devemos estar com Ele também. Porque não adianta, o Senhor está conosco, nós não estamos com Ele. Aleluia. Como não estamos com Ele? Nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós não estamos com Ele. Aleluia. Aleluia. E eu quero frisar aqui também uma parábola que Paulo vai falar sobre a árvore, que o povo de Israel, aleluia, era os galhos da árvore da oliveira. E o Senhor viu aquele povo que estava infrutífero, aquele povo que não estava dando nada. Então o Senhor corta, aleluia, os galhos, que são o povo de Israel, ali representando a oliveira, o Senhor Jesus Cristo representando o tronco. O Senhor ali, então, ele vai e corta os galhos, aleluia, e enxerta uma oliveira, que vai falar que é uma oliveira brava, que no caso seriam os gentios, que seria nós, o povo que antigamente crescia de qualquer maneira, aleluia, que é a oliveira brava. Ela é uma oliveira que cresce no mato, é uma oliveira que não tem controle, que não tem, aleluia, que não dá fruto, e quando dá fruto, não é para o consumo. Então o Senhor viu aquela oliveira brava e resolveu nos enxertar na oliveira cultivada, que é o Senhor, para que nós possamos dar fruto, para que o nosso fruto seja o fruto agradável a Ele. Aleluia. Então que nesta noite nós venhamos, aleluia, entender, que nós possamos entender como fazer para alcançar essa salvação, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, morar, aleluia, juntamente com Ele. Aleluia. Porque eu creio que cada um de nós aqui, nenhum de nós queremos ir para o inferno. Então que nós vamos lutar, nós vamos fazer o possível e o impossível para ir para o céu. Porque eu vou te falar para você, o inferno não vai ser bom não. O negócio lá é quente. Não adianta protetor solar, óculos escuro. Vai derreter tudo isso aí. Não adianta não. Aleluia. E eu quero, para finalizar aqui, deixar aqui mais uma receita. A irmã já falou aqui no versículo que ela leu aqui no início. Mas eu quero deixar aqui como que nós vamos fazer para alcançar essa salvação, essa graça, essa misericórdia do Senhor. É Romanos 12. Vai ser, aleluia, do 9 em diante. Diz assim: o amor seja não fingido, aborreça o mal e apagai-vos ao bem. Apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra
uns aos outros. Não sejais vangorosos, nem cuidadosos de serem fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que se choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Aleluia. Eu quero frisar isso aqui. Aleluia. Que nós não vimos, aleluia, nos ambicionar com as coisas dessa terra. Nós íamos nos ambicionar sim, mas com a salvação, com Cristo. Porque senão nós vamos ficar pensando em carro, em casa, em que eu vou vestir, e nós vamos ficar aí pensando. O Senhor voltou e você ficou pensando. Que carro que você vai? Você não vai de carro para o céu. Aleluia. Glória a Deus. 17. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Aleluia. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia. Essa é uma das receitas que vai nos levar para o céu. Aleluia. E que nós vamos pegar esta palavra, aleluia, e venhamos ouvir e não escutar. Que esta palavra venha estar, aleluia, impregnada no nosso coração. E que não só esta palavra, mas a palavra do Senhor, que ela venha estar ali como o salmista Davi falou. Aleluia. Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. E que nós venhamos guardar esta palavra do Senhor no nosso coração. Aleluia. Para que nós não venhamos pecar quando vier as tentações, quando vier as lutas, quando vier as provações. Nós temos uma palavra do Senhor para nos confortar, para nos direcionar, para nos dar direção. Aleluia. Para nos mostrar o que fazer. Aleluia. E que nós não venhamos ser como o povo de Israel, incrédulo. Aleluia. Queremos fazer coisas que o Senhor não quer que nós façamos, mas que nós venhamos fazer aquilo que o Senhor, aleluia, agrada, aquilo que agrada ao Senhor. Aleluia. E nesta noite eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração. Aleluia. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Que era para o culto de homens, mas o Senhor me deu para hoje. Eu falei com o pastor, aí a pastora me mandou um convite. Eu falei, Gamarço, não vou não. Eu falei, quando é com o de homem, vai vazio, né? Você vai lá meia dúzia, né, pastor? Aí você não fica tão assim preso. Mas o Senhor quis essa palavra, aleluia, é para você nesta noite. Porque se Ele permitiu que eu estivesse aqui, essa palavra é para mim e para você. A palavra de salvação. E que nós vamos sim se apegar nesta palavra, que nós vamos apegar ao Senhor. Aleluia. Convido os irmãos que fiquem de pé. Nós vamos fazer oração nesta noite. Aleluia.